Pessoal, olha só, depois de cada uma das discursivas, a gente vai ver alguns pontos coesivos dentro delas, tá? Para que vocês comecem a observar aí algumas dicas de coesão e coerência, né, dos dois. O objetivo é que vocês comecem a ir se apropriando dessas formas, dessas técnicas de utilização da língua, para que em qualquer texto que vocês façam, vocês possam aplicar essas técnicas, certo? Vamos lá então. Primeiro, o que é que eu quero que vocês observem? Prestem atenção no detalhe. Eu vou falar de dois pontos aqui. Eu vou falar de coerência e vou falar de coesão, certo? São dois pontos muito importantes que vocês devem observar. O que significa um e outro? Qual é a diferença, né? As bancas todas abordam essa questão da coesão e da coerência, mas às vezes não fica claro para o candidato. Então vamos ver aqui. Olha só, a coerência está ligada ao aspecto macro do texto. Então, digamos assim, eu estou falando em cada parágrafo sobre alguma ideia específica. Por que eu vou estar falando sobre uma ideia? Porque o texto dissertativo, assim como o texto expositivo, considerando que a gente está trabalhando aqui o texto expositivo, né, que é a questão discursiva, trabalham, né, tanto um quanto o outro, trabalham com ideias. Então, sendo assim, eu preciso ter domínio de qual ideia eu vou abordar, qual é a ideia que vai reger o meu parágrafo. Quando a gente fala em reger, a gente fala em liderar. Falou em liderar, ela vai ter que aparecer onde? Na entrada do parágrafo, já no comecinho dele ali, certo? Então, sempre que eu falar para vocês aqui, cadê o referente? O referente é aquela ideia que rege o meu parágrafo. É aquele ponto ao qual eu faço referência, certo? Então a gente precisa atentar para essa criatura aí. E quando a gente vai colocar isso em palavras, né? Chega ali, tá, Pri, mas e aí? Dentro do texto, esse referente eu vou identificar ele como? Ele é o substantivo. Às vezes a gente vai ver que como é que eu posso dizer assim? Um comando que a gente dá dentro do texto, verbal, né? Quando a gente usa um verbo, muitas vezes a gente pode estar usando referentes também. Então vamos pensar assim, o referente primeiro, né, que tem que existir na entrada do parágrafo, tem que ser um substantivo. De preferência, aquele substantivo ao qual eu vou me referir ali na hora de desenvolver a resposta, considerando que a gente está falando aqui sobre questão discursiva, tá? Primeiro, vamos pensar assim, referente é substantivo. É o cara ao qual eu vou me reportar o tempo todo dentro do parágrafo. Fechou? Ah, mas então eu posso usar o primeiro período de um parágrafo, por exemplo. Eu vou escrever o primeiro período e no segundo período eu não quero me referir àquele mesmo referente, àquela mesma criatura. Eu posso me referir a outro ponto? Pode. Mas ele vai ter que estar ligado semanticamente, ele vai ter que ter uma relação de sentido com aquele indivíduo lá que você citou na entrada. Certo? Que é o que a banca chama de progressão entre as ideias. A progressão, ela está associada não a você falar do mesmo referente o parágrafo todo, mas de você falar de substantivos que estão ligados àquela ideia principal durante o parágrafo inteiro. Aí sim, a gente tem progressão entre as ideias, tá? Então as ideias andam, a gente vai ver isso aqui nos exemplos. Mas em primeiro lugar, o que é o referente? É esse substantivo ao qual eu me refiro. Eu vou marcar ele em todos os textos para vocês observarem e começarem a ter controle sobre isso, beleza? Outro ponto, então vamos falar aqui de coesão. O que é a coesão? A coesão é o link que a banca chama de conexão lógica que a gente estabelece entre períodos. Então vamos só lembrar aqui um detalhe, vamos pensar, a gente tem um parágrafo inteiro ali com 5 linhas. Um parágrafo com 5 linhas, a gente falou aí ao longo do curso que ele deve ter no mínimo quantos pontos? 2, né? Então se ele tiver 2 pontos, ele vai ter 2 períodos. Então período é aquela ideia que eu começo ali e vou com ela até o ponto. Botei o ponto, fechei o período. Então se eu tenho um parágrafo com 5 linhas e 2 pontos, eu tenho 2 períodos, certo? Beleza. Então a coesão é quando eu passo do período 1 para o período 2. O link que eu estabeleço.
Ah, mas eu preciso colocar um conector de sentido. Tem candidato que é meio focado nessa coisa dos conectores. Não necessariamente. E de preferência, é melhor que a gente não coloque. Tá? Nos casos que sempre é bom a gente colocar, eu vou ressaltar quando a gente estiver vendo os exemplos. Mas, de um modo geral, estabeleçam como regra não colocar conectivos, certo? Por quê? Porque quando a gente coloca o conectivo, a gente não se responsabiliza pelo link entre as ideias. É como se o conectivo já tivesse feito o link e o conectivo não faz o link. Ele auxilia no processo. Se o link entre as ideias estiver feito, se a conexão de uma ideia com a outra tiver sido estabelecida, o conector de sentido ele auxilia na coesão. Mas se a conexão da ideia não tiver feito, o que é que a banca marca? Erro no emprego do conectivo. Então, qual é o mais indicado? É a gente prestar atenção se a ideia seguinte está se referindo a algum componente da ideia 1. Então, no meu parágrafo de 5 linhas, se a minha ideia 2 está de alguma forma se referindo à minha ideia 1. É isso, primordialmente. Então, coesão eu faço entre períodos, coerência eu faço com referente. Quando eu consigo me reportar ao referente, eu estou fazendo um texto coerente, ou seja, eu sei a quem eu estou me reportando. E esse domínio do referente no texto inteiro a gente precisa ter. E é sobre ele que a gente vai falar aqui nesses bloquinhos de coesão. Beleza? Então vamos lá para os exemplos. Pronto, já estamos aqui com o texto e agora nós vamos dar uma observada em quais links são estabelecidos entre as partes e no todo. Primeiro, a gente vai começar um texto como? Né? A gente está falando aqui em prova de concurso, né? Em redação para concurso. Então, ó, a aplicação de 27 saberes fundamentais. Quando eu falo a aplicação, eu estou usando duas classes gramaticais. O a, que é artigo definido, né, feminino singular, e o substantivo, aplicação. Então, eu comecei com artigo e substantivo. Esqueça esse negócio de começar com advérbio. Inicialmente, atualmente, não é uma boa pedida, tá? O melhor é começar assim. Artigo e substantivo, a frase na ordem direta. Porque quando a gente começa na ordem direta, as chances de errar coesão ou coerência diminuem assim drasticamente. Pensem nos 90% que a gente diminui aí de chance de erro. Tá? Então, foco nisso. Começa com artigo e substantivo. Então, ó, a aplicação de 27 saberes fundamentais. Então, é a aplicação de quê? 27 saberes fundamentais. A quê? A prática docente. Aqui a gente apresenta já o tema. Na primeira linha, a gente já consegue apresentar o tema antes de terminar a linha. Percebem aí? O nome disso é clareza e objetividade. Isso é algo que as bancas procuram nas nossas respostas, né? Sempre que a gente vai resolver um texto. Então, a aplicação de 27 saberes fundamentais à prática docente, de acordo com o educador Paulo Freire. Agora a gente vai responder a questão de forma completa. Tem como objetivo a melhoria do ensino e a transformação do processo de aprendizagem. E a gente encerrou o primeiro período. A gente começou com artigo e substantivo, trouxe o tema logo no começo e respondeu a questão em 2 linhas. Isso é objetividade e clareza, tá? Então, a gente está com domínio aí sobre o referente. Quem é o referente? A ideia a qual eu me refiro. Então, aqui nesse primeiro período, eu estou me referindo a quê? Aos 27 saberes, que estão aqui pintados de vermelho. 27 saberes, certo? Esse aí é o meu referente principal, porque é ele que está regendo a ideia toda do período. O resto do texto, no resto do texto, eu também vou trabalhar com esses 27 saberes. Então, bora ver como é que a gente vai estabelecer links entre essa palavra-chave, essa expressão-chave e as demais partes do texto, tá? Olha só, no segundo período a gente fala, né?
é importante inicialmente, aí o advérbio entra, certo? O advérbio pode entrar para quê? Para mostrar que a gente vai começar a citar os saberes, considerando que nessa proposta aqui, o que é que se pede, né? Que sejam citados 6 saberes aí do Paulo Freire. Então, a gente pode colocar um advérbio aí para sinalizar o início da citação dos saberes. Então, coloquem um advérbiozinho entre vírgulas. É importante inicialmente que o professor considere, preste atenção no detalhe. Professor é uma palavra que possivelmente a gente vai precisar repetir ao longo do texto, considerando que a proposta trata dos 27 saberes para capacitação docente. Então, como a gente vai ter que utilizar essa palavra algumas vezes no texto, vamos pensar em artifícios para que a gente não seja penalizado com a repetição dela, tá? Então, isso aí também é uma coisa importante. Então, vamos lá. O professor considere. Quando a gente coloca a palavra que a gente vai precisar repetir e coloca um verbo de ação que indica algum tipo de ação, de movimento desse referente, que no caso aqui é o professor, se a gente coloca esse verbo colado ali com a palavra logo na sequência, a gente movimenta um tipo de resposta. Quando a gente for citar a palavra professor, né, esse substantivo novamente, a gente vai colocar um verbo diferente colado nele. Então, se no primeiro momento ele apareceu considerando algo, no segundo momento ele vai aparecer como? Estabelecendo algo. No começo ele vem considerando, na sequência ele vem estabelecendo. São duas ações diferentes, a banca não vai considerar a repetição da palavra, certo? Isso aí é uma dicasinha, porque é uma forma correta de fazer a repetição. A gente repete a palavra com um verbo de ação diferente logo depois dela, tá? Tem que ser logo depois da palavra mesmo. E aí funciona. A gente vai ver que na parte sequencial, a palavra professor não aparece. E por que a palavra professor não aparece ali na nossa linha 5? Vejam que eu coloco assim, ó. Além disso, deve sempre procurar estabelecer. A gente vê que professor está na terceira pessoa do singular, né? Ele, o professor, né? Então, quando eu coloco o verbo ali, ó, eu estou falando no período anterior sobre o professor. Aí no período posterior, né, no período subsequente, eu uso o verbo conjugado para a terceira pessoa, ou seja, conjugado para professor. Então, se eu coloquei um verbo depois da palavra professor no período anterior, onde está marcado ali, ó, professor considere, o professor considere na linha 3, quando eu chego lá na minha linha 5 e eu coloco o verbo deve, logo no começo do período, além disso, deve, então se em cima ele precisa considerar e embaixo ele deve, a gente já sabe que a gente está falando do professor. Porque esse é o referente, eu estou com domínio sobre o referente, eu estou mostrando, estou falando sobre esse referente no período inteiro. Olha só o período 2. É importante inicialmente que o professor considere que ensinar exige respeito aos conhecimentos prévios dos educandos, considerando que o conhecimento é um ciclo que se constrói entre sujeitos que ensinam e aprendem ao mesmo tempo. Eu falei sobre quem? Qual foi o referente que regeu a minha ideia? O professor. Eu falei sobre ele. É importante que ele considere isso aí. Então, no próximo período, eu vou falar sobre ele de novo. Então, como eu quero falar sobre ele de novo, eu não quero repetir a palavra professor, não quero repetir esse substantivo, aí eu já posso colocar ele elíptico, né, escondido no verbo em terceira pessoa. Isso é um recurso de coesão e coerência, que a gente chama de elipse. Então, eu digo assim, além disso, deve sempre procurar estabelecer. Quando eu falo deve sempre procurar estabelecer, automaticamente quem está me lendo, né, quem está me ouvindo ali, entende que é o professor que deve estabelecer, né? Vejam a sequência. Deve sempre procurar estabelecer uma relação entre as experiências sociais e culturais vivenciadas pelos alunos, vividas pelos alunos, e o conteúdo ensinado em sala de aula, para que os educandos possam fazer conexões entre as questões abordadas e a realidade que vivem. Não foi também na regência do professor? Então, esse período 3 aí, ele também foi regido pelo mesmo substantivo do período 2, que é o professor, certo?
Só que aí a gente usou uma elipse, a gente pegou o professor, que é um substantivo em terceira pessoa, que é ele, né, o pronome ali ele, e conjugou o verbo na terceira pessoa logo na entrada do período. Então, automaticamente o verbo pegou o referente. É assim que funciona. Isso aí, o nome disso é coesão, certo? E aí, preste atenção no detalhe. Eu negritei aqui a palavra alunos na linha 6, 3, 6, e negritei a palavra educandos. Para melhorar a coesão, foi necessário colocar essa palavra 2 vezes no mesmo período. E aí eu não ia repetir alunos e alunos, eu coloquei alunos e educandos. Então vamos reparar aqui só. Como é que isso aconteceu? Além disso, deve sempre procurar estabelecer uma relação entre as experiências sociais e culturais vividas pelos alunos e o conteúdo ensinado em sala de aula para que os educandos, e aí a gente usou uma expressão sinônima, né? Então, um sinônimo, uma palavra que é equivalente a alunos, para que os educandos possam fazer conexões entre as questões abordadas e a realidade que vivem. Ok, é outro recurso de coesão, o uso de termos sinônimos ou sinonímios. Então a gente coloca a gente usa esse recurso, coloca essa técnica aí para não repetir, manter a conexão textual, tá? Vamos lá para o próximo parágrafo. Olha só, no próximo parágrafo a gente também começa com artigo e substantivo. Então, o entendimento, ó, artigo masculino aí singular e entendimento substantivo. O entendimento de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção, deve levar o professor, olha aí o professor citado de novo, nesse processo a despertar a curiosidade dos alunos, olha a palavra alunos de novo, para que se inclinem, né, se inclinem os alunos ao desvelamento, ao esclarecimento dos temas abordados. E aí a gente fez o primeiro período do segundo parágrafo. Aí vamos para o segundo. Além disso, é bom instigá-los. Olha só, instigá-los. Preste atenção no detalhe. A gente usou o professor no singular, no segundo período aí, desculpem, no segundo parágrafo, no primeiro período do segundo parágrafo, na linha 2, né? A gente usou o professor no singular de propósito. Por que de propósito? Para usar alunos no plural. Por quê? Porque se a gente fosse retomar aqui no segundo período do segundo parágrafo alunos e ele tivesse no singular, a gente ia criar uma ambiguidade e poderia retomar os dois, tanto professor quanto aluno. Porque os dois referentes estariam na terceira pessoa do singular e aí e seriam masculinos. Não teria como a gente usar ali o instigá-los, ou seja, o pronome oblíquo, o los, né? Para resgatar um referente, que no caso seria aluno, se ele tivesse no singular, porque automaticamente ele poderia pegar professor também. Então, essa é uma estratégia, é importante que a gente preste atenção nisso. Ora, se eu vou usar um pronome oblíquo para retomar um referente do período anterior, porque, ó, no segundo período eu não quero falar do professor, certo? Aí no segundo período aí eu quero falar dos alunos. Então, eu vou dizer, além disso, eu vou mudar de referente, eu não vou mais falar do professor, que era o referente que eu estava falando sobre ele nos outros períodos, né? Agora eu quero falar sobre alunos. Então, ó, além disso, é bom instigá-los. Coloquei no plural ali e coloquei o verbo aí com pronome oblíquo. Instigá-los, inclusive, é questionar o que aprendem, porque assim, olha o professor voltando, faz com que desenvolvam a capacidade crítica. Quem é que faz? Olha o verbo aí conjugado para a terceira pessoa, para o ele. Ele faz com que os alunos desenvolvam essa capacidade. Percebem? Então, essa elipse do verbo vocês podem usar sempre. É só ter controle com relação ao referente, se ele está no singular ou no plural. A melhor coisa é, vai trabalhar com professor e alunos dentro do texto, coloca alunos no plural e coloca professor no singular. Assim, quando você usar a elipse, você vai estar se referindo ao professor, e quando você usar, por exemplo, o pronome oblíquo, você vai estar se referindo aos alunos. E aí fica bem legal, fica fácil de a gente fazer essa coesão, tá bom? Vamos continuar aqui. Ademais, aí a gente chega aqui no nosso terceiro parágrafo. Ademais, é importante que o professor invista na formação ética dos sujeitos, respeitando a autonomia e a integridade de cada ser humano, as curiosidades, o modo de falar
e interagir, pois educar é também diminuir distâncias. Olha só, na entrada desse parágrafo a gente colocou um conector de soma, ademais. O texto pede 6 saberes, não é isso? Beleza, o texto pede 6 saberes. E o que é que a gente fez aí? A gente lançou 2 saberes no parágrafo 1, no parágrafo 2 mais 2 saberes, e no parágrafo 3 a gente vai lançar mais 2, né? Assim, são 6. Então, nesse parágrafo 2, nesse parágrafo 3, a gente pode iniciar ele, porque a gente já começou o 2 com artigo e substantivo. Então, no parágrafo 3, a gente pode iniciar por um conector de soma. A gente já sabe que está falando dos saberes, então a gente vai somar mais 2 saberes. Então, a gente pode sim começar o parágrafo 3 com conector de soma, tá? Então, ó, ademais, é importante. Esse é importante também é um conector que a gente pode ter na nossa mão, tá? Sempre que a gente precisar, a gente pode usar ele. É importante que o professor invista na formação ética dos sujeitos e tal. Então, aí a gente colocou mais um saber. E na sequência, ó, e por fim, é necessário, é um marcador igual, é importante. Esse verbo aí, no presente indicativo, esse verbo ser no presente indicativo, é uma mão na roda aqui, quando a gente está trabalhando em textos cujo foco é a ideia, certo? Então, é necessário ficar atento ao fato de que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, por isso a importância de o professor agir pautado nos princípios de conduta que são ensinados aos alunos ao longo do seu período de formação. Então, aqui a gente consegue repetir o professor agir. Vocês estão vendo aquilo que a gente está falando aqui. Se você colocar um verbo de ação depois da palavra professor, vocês não vão ter problema com relação à repetição, porque vai ser uma repetição como recurso estilístico. Agora, claro, né? A gente está falando aí num texto de 15 linhas, você escrever professor 4 vezes, 5 vezes como um recurso, beleza, mais que isso já é exagero. Então, cuidado também com a quantidade de vezes que a gente cita a palavra, tá bom? Então, beleza, a gente vai encerrar por aqui. Esses são os pontos, bora revisar aqui os pontos que a gente viu. Olha só, primeiro parágrafo, comece o texto com artigo mais substantivo, então a aplicação. Agora traga o tema de 27 saberes fundamentais da prática docente. E na sequência, dê a resposta. Tem como objetivo a melhoria do ensino e a transformação do processo de aprendizagem. Beleza, matamos aí de forma bem objetiva, tá? Atente para o referente, que é o substantivo ao qual se refere, você se refere no desenvolver da ideia, né? Mude sempre o verbo que vem depois do referente. Então, usou ali, o professor, muda o verbo na sequência. Bota um verbo de ação, tá? Bota um verbo de ação. Então, é importante que o professor considere na linha 3. Aí depois, observe que no período seguinte, o substantivo professor ele está elíptico no verbo deve. Então, quem deve? Ele quem? O professor. Sempre procurar. Então, ó, procurar é o verbo aí depois de professor, correto. Verbo diferente. Procurar estabelecer, está na linha 5. Na sequência, use sinônimos para retomar o referente. Então, ó, a gente usa alunos, e depois usa educandos. São palavras sinonímias que dão certo aí, fazem a coesão funcionar, tá? E por fim, no segundo parágrafo, ó, use o pronome oblíquo para retomar o referente. Então, nas linhas aí 9 e 10, alunos é retomado por instigá-los, né? Instigar quem? Os alunos. Use o referente na terceira pessoa do singular e o retome por um verbo na terceira pessoa. Então, professor foi utilizado ali, está na terceira pessoa do singular e depois faz. Quem é que faz? O professor. E aí a gente está retomando ele pela terceira pessoa. Usando um recurso chamado elipse do sujeito. No terceiro parágrafo, os conectores de soma eles servem para somar novas ideias, então vocês podem utilizar o além disso, o ademais, o somado a isso.
Não só, mas também. O advérbio também, ele também soma, tá? Então, vocês podem usar todos esses conectores de soma aí. E, por fim, ó, alguns conectores que também podem ser usados ao longo do texto. É importante, é necessário, é de conhecimento geral, é coerente, é relevante, é preciso. Vocês também podem utilizar esses conectores sempre que vocês precisarem lançar uma ideia aí para frente e que vocês virem que cabe. Beleza? Fechou? Então aqui a gente viu alguns recursos coesivos.